Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou ensinar um novo componente chamado LDR, que significa resistor dependente da luz. A figura do LDR é exatamente essa daqui. Você pode encontrar alguns de diferentes formatos, tamanhos, mas todos com a mesma função, tá certo? A simbologia dele pode ser feita desse jeito aqui, com o resistor e as setinhas entrando nele, ou esse aqui, que significa que ele é um componente sensível à luz. Então, quando você tem as setinhas entrando no componente, significa que esse componente é sensível à luz. E o que ele faz o LDR? Bom, o LDR ele é um resistor cuja a sua montagem, é uma trilha feita de sulfito de cádmio, que nada mais é que um semicondutor sensível à luz, onde quanto mais luz incidir sobre ele, menor vai ser sua resistência. Ou seja, quanto mais escuro, então, vai ser maior sua resistência, conforme mostra o gráfico aqui. A gente tem aqui, observa, a luminosidade baixa, então ele pode chegar a valores de mega ohms, tá certo? E conforme a luz vai aumentando, a sua resistência vai caindo. Lembrando que ele não é um componente linear, que nem o resistor comum. Ele é um componente não linear, Então ele não é proporcional à sua resistência quando vai caindo, conforme a luz. E também a gente sabe que esse componente, ele não tem polaridade. Então tanto faz você ligar de um jeito ou de outro que ele vai funcionar bonitinho. Esse LDR, ele é muito utilizado como sensor, tá certo? Então ele vai presenciar a luz ou não e vai poder acionar algum circuito de potência onde você pode controlar motor, ventilador, lâmpadas, E eu vou mostrar para você um circuitinho bem prático, bacana, como que ele trabalha. Olha só que legal. Esse circuito aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um circuito que você vai precisar de um triac TIC 216D, um diac comum, um capacitor cerâmico e um LDR, que eu estou mostrando aqui o jeitão deles, Então você tem aqui o triac, lembrando que é M1, M2 gate, você tem aqui o diac, o capacitor poliéster, mas pode ser cerâmico de 100 nanofarad de 250 volts e o nosso LDR de novo. O circuito dele é bem simplesinho, você liga na tomada, tem uma lâmpada aqui incandescente de até 100 watts que você vai controlar e aqui o circuitinho propriamente dito. Como é que funciona esse circuito? Então vamos lá, você tem aqui o LDR nessa parte. Então, o nosso capacitor que está aqui, ele vai também servir como uma resistência, ou seja, uma reatância que vai diminuir a corrente que vai para o gate do triac. Então, vamos por partes. Como que funciona esse circuito? Você tem aqui o triac, que nada mais é do que uma chave eletrônica, que quando ele recebe corrente no seu gate, ele aciona, ele fecha aqui. Quando ele não recebe corrente no gate, ele não conduz. Então, como é que funciona? De duas maneiras. O que acontece quando tiver de dia? Quando está de dia, a gente viu que a resistência do LDR ela é baixa. Então a corrente ela vai vir para cá, passa pelo nosso capacitor que está servindo aí como um redutor de corrente, uma reatância, um resistorzinho aqui entre aspas. E aí ele chega nesse ponto, vai falar, para onde que eu vou? Viro para cá ou viro para cá? Como a LDR está em resistência baixa, porque está de dia, está claro, a corrente vai passar toda para cá. Então, ele não vai acionar o triac, certo? Aí você vai falar assim, mas espera aí, não está circulando uma corrente aqui e a lâmpada não vai acender? A resposta é não, porque o nosso capacitor tem uma reatância muito alta. Então, essa corrente não vai fazer nem cócegas na nossa lâmpada. Aí o que acontece quando está de noite? Quando está de noite, a resistência do LDR está alta. Então, o que vai acontecer agora? Essa corrente vai passar pelo capacitor, vai perceber que aqui a resistência está muito alta e ele vai ser obrigado a virar aqui. Aí vai passar pelo diac, que é o companheiro inseparável do triac, e vai acionar o gate dele, fechando os contatos aqui entre aspas também, para a gente entender. Aí o que vai acontecer? O triac conduzindo, uma corrente bem maior, porque agora não tem nenhuma reatância no meio, vai sair aqui, passa por ele, então o que nós vamos ter? A lâmpada acesa. Enquanto estiver de noite, a corrente pequena está acionando o gate, porque o LDR desvia para cá, o nosso triac conduz e a lâmpada fica acesa. Ficou de dia, o LDR desvia a corrente do gate aqui para baixo
e não vai ter nenhuma corrente aqui no nosso triac. Aí a lâmpada vai apagar porque o triac não vai conduzir. Legal? Então agora, nada melhor do que ver na prática. E olha o que nós temos aqui. O nosso circuitinho montado num protoboard. Lâmpada incandescente, né? O capacitorzinho, o nosso diac, o LDR e o triac. Nada impede de você fazer depois numa plaquinha de circuito impresso que vai ficar mais legalzinho. Aí o que acontece? Tá de dia, tá clareando aqui o nosso estúdio e aí a lâmpada tá apagada. Quando eu apagar a iluminação externa, olha o que acontece. A lâmpada acende bonitinho, né? É uma lâmpada de até 100 watts. Você apaga aqui, olha só, acendeu, ela acende, ficou assim, apagou, ela acende. Então de noite ela vai ficar controlando uma lâmpada que vai ficar acesa a noite toda. Quando chegar de manhã, nós temos a luz apagada automaticamente. Legal, pessoal? Bacaninha, né? Um circuitinho simples, dá para montar tranquilamente, controlando lâmpada incandescente dicróica ou halógena. E aí você tem um circuito bacaninha aí para montar e ficar um postinho aí no jardim, alguma coisa aí para iluminar do lado de fora da casa. Legal, então, pessoal? Então eu agradeço bastante aí a sua visita até aqui e a gente volta logo num próximo vídeo. Obrigado e um forte abraço.